E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rude mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo de fisiologia de aves, tá? Agora a gente vai falar de dois sistemas bem interessantes que sofreram muitas modificações por conta da ecologia do voo ou da ação do voo. Vem comigo. Vamos falar sobre o sistema digestivo e o sistema respiratório desse bicho. Estou usando aqui de novo a sombra do meu passarinho para você entender isso um pouco melhor, tá bom? Galera, é o seguinte, o sistema digestivo das aves é um sistema digestivo que apresenta glândulas anexas e um canal alimentar unidirecional, que é um canal completo. Vocês já sabem, boca, o alimento tem acesso pela boca e segue em direção ao ânus. A diferença aqui é o seguinte, o sistema digestivo ele não vai terminar no ânus, ele vai terminar numa região chamada de cloaca. Então já vou colocar aqui boca, cloaca, para você anotar aí, beleza? Ótimo. Bom, com relação ao canal alimentar, muitas modificações surgiram por conta da ecologia do voo ou do desenvolvimento da habilidade do voo. Então vem comigo, vamos entender primeiro as modificações ligadas ao sistema digestivo. Antes de mais nada, as aves modificaram o aparato alimentar ou oral para um bico córneo. Tá? Então você tem aqui um bico córneo. É um bico leve formado pela mesma proteína que compõe as penas, a queratina. Interessante é que as aves atuais não possuem dentes. Os dentes foram descartados, porque dentes são estruturas mineralizadas e pesadas. Isso não contribui para a prática do voo. Então, bico córneo, já coloca aí a ausência de dentes. Moçada, o bico pode sofrer múltiplas variações por conta da ecologia alimentar. Existem bicos para coletar, existem bicos para perfurar, para dilacerar. Então o bico está muito relacionado ao que o bicho come. Se for uma árvore carnívora, vai ter um bico modificado para carnivoria. Se for uma ave, né, que se alimenta de fluidos, vai ter um bico modificado para absorver fluidos. E lá vai. Beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, pessoal. O canal alimentar também sofreu modificações. Então, aqui você tem o esôfago, né? Aqui mais próximo ó, da região abdominal, o esôfago ele dilata, formando essa estrutura aqui que a gente conhece como papo ou inglúvio. Pessoal, o papo ou inglúvio, que é essa dilatação esofágica, serve como um local para armazenar alimento. E vai um pouco além. Aqui ó, existem glândulas que vão liberar secreções que já iniciam a digestão, umedecendo o alimento. O papo é bem desenvolvido em aves que montam ninhos, porque elas podem transportar alimento de regiões distantes do ninho para o ninho. Vocês já devem ter visto essas cenas, né? Os filhotinhos enfiando a boca dentro, ou melhor, enfiando a cabeça dentro da boca da mãe para se alimentar da comida que está aqui no papo. Legal, né? Bom, seguindo aqui a trajetória do alimento, ó, o alimento sai do papo, inglúvio e entra no estômago. O estômago das aves ele tem duas repartições, duas partes. A primeira parte, que é essa aqui, ó, que eu vou reforçar para você, que está em claro, tá sem pintar, a gente chama de proventrículo. Proventrículo. Galera, o proventrículo é o estômago químico. É o estômago que vai liberar suco gástrico, vai lançar sobre o alimento, né, secreções ácidas e enzimas proteolíticas que vão iniciar a digestão de proteínas. Então vamos colocar aqui, ó, proventrículo, estômago químico. Beleza? Show de bola. Bom, continuando, a gente entra nessa parte aqui, ó, que eu coloquei paredes mais espessas. Isso aqui que você está vendo é o estômago mecânico. A gente chama o estômago mecânico de moela. Opa, isso aqui é importante, hein? Cai demais em questões de vestibulares tradicionais. A moela é uma adaptação do canal alimentar à ausência dos dentes, é um mecanismo de compensação. A moela é uma parte do estômago com paredes musculares bem desenvolvidas que vão triturar o alimento, facilitando a ação das enzimas digestivas, das hidrolases. Algumas aves, por exemplo, galináceos, galinhas, né, galinzés, eles ingerem pequenos pedacinhos de pedra e armazenam aqui dentro, para poder ajudar na trituração do alimento. Então, a moela é o estômago mecânico, o estômago triturador. Guarda isso, por favor, essa informação é muito valiosa, viu? Para substituir a ação dos dentes, temos a moela, tá? Que vai triturar o alimento, é um estômago mecânico. Aí o alimento segue para o intestino. O intestino delgado, né, vai receber as secreções produzidas pelo fígado aqui de vermelho e pelo pâncreas de roxo, tá?
Bom, as secreções que vão ser liberadas no intestino vão promover a digestão química do alimento e aí o intestino absorve os nutrientes graças às suas especializações de absorção. O intestino, pessoal, é bem eficiente. E um detalhe, as aves atuais não possuem intestino grosso. Quando possui intestino grosso, ele está bem pequenininho, atrofiado. Por quê? Porque basicamente o intestino grosso serve para armazenar fezes. Armazenar fezes não contribui para o voo. Por quê? Fezes armazenadas aumentam o peso do animal e isso acaba prejudicando a ação do voo. Então as aves atuais, elas têm intestinos grossos atrofiados ou ausentes. Então vamos colocar aqui, ó, intestino delgado. Beleza? Não se esqueça que o intestino grosso ele está atrofiado ou ausente. As aves não têm reservatório de fezes. Praticamente todas as fezes que são produzidas são eliminadas rapidamente, não tem onde armazenar. Isso talvez explique porque esses animais ficam fazendo cocô toda hora. E aí, o intestino termina nessa região aqui, ó, que é a cloaca. A cloaca, pessoal, é uma região muito importante, tá? Eu costumo brincar com meus estudantes. É um buraquinho por onde o animal faz cocô, faz xixi e se reproduz. Então, esta região aqui, cloaca, recebe a abertura do sistema digestivo, do sistema excretor, dos rins, e do sistema reprodutor, das gônadas, que podem ser testículos e ovários, tá? Então, olha que interessante, nesse mesmo buraquinho, xixi, cocô e reprodução, tá bom? Legal. Agora, para a gente encerrar essa aula com chave de ouro, vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório dos bichos, desse bicho, né, das aves. A respiração das aves é uma respiração pulmonar. Só que os pulmões, eles sofreram algumas modificações interessantes por conta do voo, tá? Eu vou apagar essa parte aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Vamos lá então. Ó. O sistema respiratório está representado aqui no desenho pelo pincel laranja. Eu vou pintar aqui algumas partes para ficar mais fácil para você acompanhar. Olha aí. Essas partes que eu estou pintando aqui, ó, para você acompanhar com maior facilidade, são estruturas anexas aos pulmões. Tá? Essas estruturas anexas aos pulmões que vocês estão vendo eu pintar aqui são sacos aéreos, tá? Os pulmões das aves, eles estão associados a reservatórios de ar chamados de sacos aéreos. Então a ave consegue armazenar ar. Isso é muito bom quando o bicho está em grandes altitudes, porque o ar é rarefeito, então o animal não consegue respirar se ele não levar ar daqui de baixo. E outro fator interessante é que o ar que está nos sacos aéreos é um ar aquecido por conta do calor do metabolismo. E ar quente é mais leve, contribuindo para o voo, tá bom? Outro detalhe interessante são os pulmões. Os pulmões das aves são pulmões ditos parabronquiolares, tá? Não são pulmões alveolares, são pulmões parabronquiolares. Então você está vendo aqui, eu vou mudar a cor para ficar mais fácil. Você está vendo aqui, ó, as vias aéreas, ó. Vias aéreas. Tá? As vias aéreas dão acesso aos pulmões. Vou colocar aqui, ó. Os pulmões. São pulmões o quê, pessoal? Parabronquiolares. Não são pulmões alveolares, são pulmões parabronquiolares, tá? E os pulmões estão associados com os famosos sacos aéreos. Sacos aéreos. Beleza? Muito interessante. Isso aqui, ó, guarda com carinho, por favor. Sacos aéreos são reservatórios de ar que vão contribuir para o voo, tá? Alguns desses sacos aéreos são tão grandes, tão desenvolvidos, que eles entram em espaços no interior dos ossos. Lembra que os ossos de uma ave que voa são ossos pneumáticos, eles apresentam câmaras cheias de ar. Então, alguns aéreos, perdão, eles entram dentro dos ossos, tá? Fazendo com que o ar entre dentro dos ossos, tornando os ossos ainda mais leves do que você imaginaria. Legal, né? Então, quais são as modificações interessantes? Vias aéreas, né? Quais são sacos aéreos? Quais são as modificações mais interessantes aqui que você tem que guardar com carinho? A ausência de dentes, a ausência de intestino grosso e a moela substituindo a ação mecânica dos dentes. Isso na parte digestiva. Lembrar que o ânus, ele se abre numa região chamada de cloaca, tá? Que é um buraquinho onde o animal faz cocô, xixi e se reproduz. Com relação ao
sistema respiratório? São pulmões, o animal respira usando pulmões, respiração pulmonar, e os pulmões estão associados a reservatórios de ar chamados de sacos aéreos, que contribuem muito para o voo. Beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais algumas dicas sobre fisiologia de aves para vocês. Tchau!